Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 763, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 763, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E as transformações é feita pela energia magnética. Por isso as feras são bravias, se transformam para bichos de 4 pés, bichos de 2 pés. Depois vão se transformar em pedra, como tem aí as pedras, bichos se transformando em pedra, peixe se transformando em pedra. Depois vão se transformar em brilhante. Aí vão sofrer muito, porque o brilhante é muito lapidado. Depois vão se transformar em ouro. E na transformação de ouro, vão berrar muito, vão gritar muito. E só quem escuta é quem está com raciocínio desenvolvido, porque o ouro tem que ser derretido pelo fogo. Depois de derretido, vira barras de ouro. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque todos têm vivido artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E há milhões de milênios que vem a natureza procurando endireitar a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até desenvolver o raciocínio. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, volta para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E as transformações são feitas pela energia magnética. Então vão se transformar em feras bravias, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Isso é próprio da natureza, porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de desenvolver o raciocínio. Para depois desenvolver o raciocínio. Quando o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. A energia elétrica foi feita para dar uma chuva de pau no pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador for fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente,
O pensamento não avisa ao pensador. Se for fazer uma viagem de ônibus e se chocarem os ônibus, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai se passar com o pensador. Por isso, o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Se o pensador tiver que viajar de barca e a barca afundar, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador, porque está no fim da existência dessa humanidade. E é por isso que acontece todos esses desastres, porque está no fim dessa humanidade, dessa transformação e deformação racional. E muitos estão sonhando que estão voando pelo espaço e vai se transformar em verdade, em energia racional. Se transformam em energia racional e passam a transitar pelo espaço depois que desenvolverem o raciocínio. Se transformam porque estão ligados à energia racional. Depois de transformados, todos irão para o seu verdadeiro mundo de origem. Aí então serão corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas, para isso, tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, é que vão voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para todos desenvolver o raciocínio. Depois de desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural. Quando estiverem com o seu raciocínio desenvolvido e voltar ao seu estado natural, voltam a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. Vem desenvolvendo o raciocínio das criaturas. E que depois do raciocínio estiver desenvolvido e pronto para voltar ao seu estado natural, que é o corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, quando estiverem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio, voltarão para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o verdadeiro Deus é eterno, e por isso é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque ninguém sabe quem são, ninguém sabe de onde são, ninguém sabe o porquê se são, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, todos agora estão sabendo para onde irão. Irão para onde? Para o mundo racional. Agora é que estão conhecendo
De onde são? De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O que é matéria? A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Quais são os males da natureza? A leucemia, o câncer e o AIDS, que são males naturais da natureza, feitos pela natureza, porque o pensador perdeu o direito de viver. E aí estão essas epidemias matando todos, porque o pensamento perdeu o direito de viver. Essas 3 epidemias são epidemias da própria natureza, porque o pensador perdeu o direito de viver e está aí, matando os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e todos perderam o direito de viver. E fez a natureza fazer essas 3 epidemias para a mortandade da humanidade, porque todo pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase em 1935. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Tudo isso é uma preparação, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Tudo isso é uma preparação para desenvolverem o raciocínio. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A matéria só tem valor para os materialistas. E quem são os materialistas? São os da religião, de Buda, de Alá, de Maomé e de Jeová. Esses é que são os verdadeiros materialistas, que querem vencer com as suas religiões, diferentes uma da outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para que a humanidade possa voltar ao seu estado natural, depois que desenvolver o raciocínio. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O natural é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo já foi dos fariseus. Todo fariseu é materialista. Fora as guerras, que está trazendo grande mortandade para todos. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder, porque estamos na fase do pensamento, fase dos sequestros e o terrorismo que está existindo todos os dias, tudo porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Todos esses que estão com os livros nas mãos estão salvos, porque têm a proteção da natureza. Então, são protegidos pela natureza, são guiados pela natureza, são guardados pela natureza e são orientados pela natureza. Para os que são leitores dos livros, não acontece nada, porque tem a natureza a seu favor, porque com a natureza ninguém pode, porque a natureza é quem mantém a bicharada toda. A natureza é a força mais poderosa do mundo. Todos dependem dela para viver. Dependem da flora medicinal, dependem da flora marinha, dependem das flores. Um ambiente florido é muito lindo. Um ambiente sem flores é um ambiente sem vida.
E há milhões de milênios que vem a natureza procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é desenvolver o raciocínio. E depois que ele estiver desenvolvido, volta ao seu estado natural. Aí estará pronto pela natureza para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Então, vão ser os corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. O mundo atravessa as horas mais negras de sua existência. Muitos terremotos, muitos vulcões em chamas, muitos furacões, muitos tufões e muitos tornados. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o causador das enchentes são os tornados. A natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E que depois que o raciocínio estiver desenvolvido, e pelo desenvolvimento do raciocínio, para voltar para seu estado natural, vão ser corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Vão para junto do verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser tanta ruína junta, por si mesmo se destrói. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O estado natural é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem reformando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Apurando assim a humanidade, para a humanidade desenvolver o seu raciocínio. E quando o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, estará pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Aí a pessoa vai para junto do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas para voltar para ele, tem que estar pronto pelo desenvolvimento do raciocínio. Quando estiver pronto pelo desenvolvimento do raciocínio, é que vão para o seu estado natural, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo atravessa horas de horrores e de pavores. E os que já estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. É que estão cometendo terrorismo. Porque seca o pensamento, seca o sentimento e não sentem mais o que fazem. Os que estão com o pensamento enfraquecido, devido à mudança de fase, estão dando para entorpecentes, porque mudou a fase do pensamento e todos dessa fase perderam o direito de viver. Muitos estão com o pensamento enfraquecido, porque desconhecem a cultura racional,
a cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque não observou as mudanças naturais da natureza. Então, estão com o pensamento enfraquecido, e a causa é a mudança natural da natureza. Que por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais das energias. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até chegarem ao ponto de desenvolver o seu raciocínio. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os 3 males da natureza, que é a leucemia, o câncer e o AIDS, o pensamento não encontra recursos para terminar com essas epidemias, porque males naturais da natureza, o pensamento não tem recursos para encontrar cura. Bem que estão pesquisando, mas com os males naturais da natureza não tem cura. E há milhões de milênios que vem a natureza desenvolvendo o raciocínio de todos. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza, porque é o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Quando todos estiverem com o raciocínio pronto para voltar ao seu estado natural, a natureza fica satisfeita, porque vão ser um corpo de energia com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 764, volume do Histórico.